Passei 30 anos estudando como impérios se sobreestendem, como alianças se fraturam e como as transferências de armas que acontecem silenciosamente nas margens das negociações diplomáticas rememodelam o campo de batalha de formas que nenhuma manobra política consegue reverter. Em todos esses anos, nunca vi um único evento logístico carregar o peso estratégico imediato do que foi confirmado nas últimas 72 horas. A Rússia transferiu 1.000 mísseis de cruzeiro Calibre para o Irã. Não uma remessa simbólica, não um gesto de parceria. 1.000 armas de ataque de precisão prontas para combate. O mesmo sistema que assombrou analistas da OTAN quando foi empregado operacionalmente na Síria. O mesmo sistema que demonstrou alcance de 1.500 quilômetros e precisão terminal medida em metros. Entregue a um exército que já demonstrou saber exatamente como empregar armas de precisão contra o espaço aéreo mais defendido do Oriente Médio. Dentro de 48 horas da absorção operacional dessa transferência, a Força Aeroespacial Iraniana lançou a campanha de ataque mais abrangente já conduzida contra a infraestrutura militar israelense. Cada grande base das FDI nos setores operacionais Norte, Central e Sul foi atingida. Não danificada, não perturbada, destruída. A base aérea de Nevatim, no Negev, sede da frota de F-35 de Israel e a joia do poder aéreo das FDI, absorveu mais de 60 impactos individuais de Calibre, numa sequência que durou menos de 2 horas. Os abrigos de aeronaves endurecidos que engenheiros israelenses passaram décadas e bilhões construindo foram penetrados por armas especificamente projetadas para derrotar exatamente esse tipo de proteção. As pistas foram craterizadas em intervalos calculados para impedir qualquer reparo em prazo operacionalmente relevante. A infraestrutura de combustível foi destruída com uma completude que exigirá reconstrução total, não reparo. A base aérea de Ramat David, ao norte, foi atingida simultaneamente. Tel Nof, a âncora sul do poder aéreo das FDI, foi atingida simultaneamente. O complexo de defesa Kiria, em Tel Aviv, absorveu um pacote de ataque que tornou sua infraestrutura de comando acima do solo não operacional dentro dos primeiros 30 minutos. Em Washington, a liderança sênior do mais poderoso estabelecimento militar da história humana sentou em silêncio em torno da mesa da sala de situação e confrontou uma realidade para a qual seus pressupostos de planejamento não os haviam preparado. O Pentágono estava, pela primeira vez na memória viva, genuinamente sem palavras. O que aconteceu nessas 48 horas não foi uma batalha. Foi um veredicto estratégico. A confirmação operacional de que a transferência de tecnologia avançada de armas russas para uma potência regional autossuficiente produz uma capacidade combinada que a arquitetura defensiva ocidental existente não consegue absorver. O Oriente Médio que existia antes dessa transferência acabou. O que o substitui será definido pelas decisões tomadas nas próximas semanas, sob condições que ninguém em Washington, Tel Aviv ou Bruxelas estava preparado para enfrentar. 4 questões críticas que todo observador sério precisa ver respondidas. Primeiro, como 1.000 mísseis Calibre derrotaram uma rede defensiva que consumiu décadas de investimento e bilhões de dólares? E o que a sequência de alvos revela sobre a doutrina estratégica que o Irã está executando? Segundo, o que é o sistema Calibre? Por que é tão difícil de interceptar? E o que sua transferência significa para cada nação que depende de garantias de defesa aérea americanas? Terceiro, por que Washington ficou sem palavras? E o que a paralisia do Pentágono revela sobre os verdadeiros limites da projeção de poder americano? Quarto, para onde vai esse conflito? E quem realmente detém a iniciativa? E o ponto de vista profissional, a arquitetura de alvos dessa campanha está entre as mais sofisticadas que já analisei. Não foi uma salva em massa projetada para sobrecarregar pelo volume. Foi uma campanha operacional precisamente sequenciada, que aplicou a arma certa contra o alvo certo no momento certo, executada em toda a profundidade da infraestrutura militar israelense simultaneamente,
de forma que negou a cada camada do sistema defensivo a capacidade de concentrar sua resposta. O pacote foi dividido em 4 eixos de ataque simultâneos. O primeiro eixo, aproximadamente 280 mísseis, foi direcionado exclusivamente contra bases aéreas israelenses. A lógica é direta. Antes que Israel possa responder a qualquer ataque, precisa de bases funcionais. Destrua as bases primeiro, e toda outra capacidade se torna dramaticamente menos efetiva. Nevatim absorveu o maior subpacote, 68 impactos ao longo de 90 minutos. O alvejamento foi preciso ao nível de função individual de instalação. Os abrigos de F-35 e Adir foram atingidos com ogivas perfurantes projetadas para a derrota de estruturas endurecidas. Imagens pós-ataque confirmaram violação do concreto armado com padrão de detonação interno, armas que penetraram antes de detonar. A infraestrutura de combustível foi alvo numa sequência que garantiu propagação de incêndio em cascata entre os nós de armazenamento. A pista foi craterizada em 9 pontos espaçados para impedir qualquer seção de ser usada, com profundidades exigindo reconstrução completa. Ramat David absorveu 54 impactos focados em manutenção, armazenamento de armas e nó de comando e controle do setor norte. Tel Nof foi atingido por 47 armas focadas na infraestrutura de helicópteros e nos sistemas de guerra eletrônica. O segundo eixo, aproximadamente 220 mísseis, visou logística de força terrestre e infraestrutura de comando. Quartéis generais divisionais nos 3 setores foram atingidos simultaneamente, antes que comandantes pudessem implementar dispersão. Os depósitos logísticos, combustível, munição, peças, rações, foram destruídos com a mesma completude sistemática. Quando o eixo completou sua sequência, a arquitetura logística terrestre das FDI havia sido reduzida a suprimentos orgânicos em veículos, suficientes para dias, não semanas. O terceiro eixo, aproximadamente 300 mísseis, visou radar e defesa aérea. Este foi o elemento mais sofisticado, exigindo alvejamento preciso de sistemas especificamente projetados para serem difíceis de localizar. Instalações de radar fixas, sistemas de alerta antecipado, radares de controle de fogo associados ao Iron Dome e Arrow foram atingidos com orientações terminais pré-carregadas. As baterias móveis foram abordadas com densidade de ataque suficiente para a cobertura das áreas de operação, mesmo contra alvos que haviam se movido. O quarto eixo, aproximadamente 200 mísseis em reserva, foi empregado contra alvos identificados durante a execução dos 3 primeiros, como requerendo acompanhamento. Manter uma capacidade estruturada de segunda onda numa operação desta complexidade requer planejamento de missão, arquitetura de comunicações e procedimentos de controle que representam arte operacional genuína. A resposta defensiva foi, por qualquer avaliação honesta, inadequada. O Iron Dome, otimizado para foguetes e morteiros de curto alcance, foi em grande parte irrelevante contra o perfil de voo do Calibre. O Arrow 2 e o Arrow 3, projetados para defesa contra mísseis balísticos, foram apresentados a um alvo cujo perfil de cruzeiro de baixa altitude, seguindo o terreno, a velocidade subsônica e pequena seção transversal de radar, cai fora do envelope para o qual foram projetados. O Calibre não é um míssil balístico, é um míssil de cruzeiro. Seu voo rasante mantém-o abaixo do horizonte de radar de sistemas otimizados para ameaças balísticas de alta altitude, até que esteja numa faixa que comprime a janela de interceptação para segundos. Contra uma salva simultânea de centenas de armas chegando de múltiplos eixos, mesmo os sistemas de defesa pontual mais capazes são sobrecarregados antes que possam ser efetivamente empregados. O calibre 3M54, designado SSN-27 Sizzler pela OTAN, é uma arma que venho acompanhando com preocupação profissional desde seu primeiro emprego operacional na Síria, em outubro de 2015. A Rússia disparou 26 calibres do Mar Cáspio contra alvos na Síria,
1.500 quilômetros de distância, para fazer um ponto específico aos planejadores da OTAN sobre o alcance e a precisão de um sistema que não haviam apreciado totalmente. O ponto foi recebido. O que me preocupa agora é que o sistema foi transferido para um operador com a motivação e a habilidade demonstrada para empregá-lo contra alvos que importam muito mais do que a demonstração síria. As características técnicas explicam diretamente por que a rede defensiva israelense foi incapaz de engajá-lo. O míssil é uma arma movida a turbojato, com alcance entre 660 e 2.500 quilômetros, dependendo da variante. Sua altitude de cruzeiro na fase terminal cai para entre 10 e 15 metros acima do solo ou mar, baixo o suficiente para usar mascaramento de terreno. Sua seção transversal de radar é suficientemente reduzida para complicar detecção e rastreamento em distâncias que permitiriam preparação de interceptação. A precisão é sua característica mais consequente. O calibre usa navegação inercial para meio curso, GLONASS para correções e um sistema óptico DCIMAC que adquire características visuais específicas do alvo nos segundos finais. Esta arquitetura produz erro circular provável medido em metros. A arma impacta dentro de alguns metros de seu ponto de mira, independentemente do alcance percorrido. Contra a infraestrutura endurecida, isso é a diferença entre uma arma que danifica o perímetro e uma que derrota o elemento estrutural projetado para proteger o conteúdo de alto valor dentro. O que me parece mais significativo não é apenas a capacidade individual da arma, mas o efeito multiplicador de combinar o calibre com a arquitetura de alvejamento que o Irã desenvolveu por seus próprios programas. O inventário indígena iraniano, Hoveizeh, Yaali, Soumar, fornece experiência em planejar e executar grandes ataques de cruzeiro. Adicionar 1.000 calibres não adiciona simplesmente 1.000 armas. Adiciona alcance superior, precisão superior e penetração superior a um quadro operacional que já sabe usá-los. A relação entre a transferência de calibre e a autossuficiência iraniana não é contraditória. É complementar. O calibre fornece capacidade imediata. Os programas indígenas fornecem autonomia de longo prazo. A combinação é mais poderosa do que qualquer elemento isolado. A comparação com Israel é instrutiva. O inventário israelense, SPICE, Rampage, JDM-ER, depende criticamente de componentes americanos. Quando essas cadeias de suprimento são perturbadas, a capacidade operacional israelense é imediatamente degradada. A combinação iraniana de produção indígena e calibres não cria vulnerabilidade equivalente. O fornecimento de calibres flui através de um relacionamento bilateral entre dois estados com interesse comum no resultado. Os programas indígenas fluem de recursos que nenhum ator externo pode interditar. Tendo observado a cultura de tomada de decisão do estabelecimento militar americano de perto, posso dizer que, sem palavras, não é hipérbole para descrever a atmosfera da sala de situação nas horas seguintes ao ataque. A comunidade de planejamento americano não é facilmente surpreendida. Mantém planos de contingência para uma enorme gama de cenários, atualiza avaliações de ameaças continuamente e opera com confiança institucional, nascida de décadas, sem um concorrente peer capaz de desafiar seriamente sua projeção de força. Quando essa comunidade fica em silêncio, é porque algo caiu fora dos limites dos cenários para os quais se preparou. Dois fatores produziram o silêncio. O primeiro, a demonstração de que o relacionamento de defesa russo-iraniano havia atingido integração operacional que a inteligência americana não havia avaliado como alcançada. Transferir 1.000 calibres não é transação rápida. Requer negociação bilateral sustentada, treinamento de operadores, protocolos de manutenção e interfaces de planejamento de missão. O emprego dentro de 48 horas da confirmação da transferência, na escala demonstrada, implica que o treinamento havia sido conduzido muito antes da transferência física.
A inteligência americana não detectou essa preparação. Essa falha tem implicações muito além da situação tática imediata. O segundo, a falha completa da rede defensiva israelense em alcançar taxas de interceptação significativas. E o que essa falha implica para as arquiteturas de defesa aérea americanas em toda a região. A mesma vulnerabilidade que o Caliber explorou contra Israel se aplica aos sistemas Patriot, protegendo bases americanas no Catar, Bahrein, Kuwait e EAU. Se o Caliber pode penetrar as defesas israelenses nessa escala, pode penetrar as defesas de cada base avançada americana na região. Washington absorveu essa implicação em tempo real e não encontrou resposta imediata. Sei como Washington pensa nesses momentos porque estive nessas salas. A resposta instintiva é buscar opções de escalada. Mas as opções disponíveis carregam custos que excedem o que o ambiente político atual pode absorber. Ação militar direta contra o Irã arrisca o fechamento de Hormuz, que a economia global não suporta. Transferências aceleradas para Israel não compensam infraestrutura já destruída. Desdobramentos adicionais de porta-aviões colocam mais ativos no alcance da ameaça de mísseis antinavio que já forçou reposicionamento. Não há opção limpa. É isso que produziu o silêncio. O quadro diplomático mais amplo compõe a dificuldade. A Arábia Saudita e os EAU, buscando silenciosamente normalização com o Irã sob facilitação chinesa, observam a paralisia do Pentágono com uma atenção que influenciará diretamente seu reposicionamento estratégico. A Jordânia está conduzindo reavaliação interna urgente. A arquitetura regional construída por Washington em 3 décadas está sob pressão simultânea de múltiplas direções, e os ataques de Caliber aceleraram cada uma dessas dinâmicas. O que me impacta mais sobre o desempenho iraniano é a qualidade da vontade institucional que sustenta a execução operacional nesse nível ao longo de um conflito estendido. Organizações militares que lutam por salários ou por obrigação podem ser efetivas em operações de curta duração. Desempenho sustentado, mantendo qualidade de planejamento, precisão de execução e coerência estratégica ao longo de meses, requer algo mais profundo. Quando você sanciona um povo esperando que se torne desesperado e complacente, e as sanções, em vez disso, produzem engenheiros que resolvem os problemas que as sanções deveriam impedir, e soldados que lutam com a calma de quem já aceitou o pleno alcance das consequências, você fez uma miscalculação estratégica de primeira ordem. Compare com o que as imagens das bases das FDI revelam. Abandono de instalações acima do solo, dispersão de elementos de comando para a infraestrutura subterrânea, suspensão de operações ofensivas. São as respostas de uma instituição que foi psicológica, além de fisicamente, chocada por uma experiência fora de seus pressupostos operacionais. O exército israelense passou décadas operando contra adversários que não podiam revidar nessa escala. A cultura institucional que se desenvolveu, confiante, tecnicamente proficiente, está sendo testada de formas para as quais não estava preparada. O contraste entre poder emprestado e capacidade autogerada nunca foi mais visível. Os F-35 de Israel estão em terra porque as bases foram destruídas. Sua eletrônica avançada, suas características furtivas, seus sistemas de fusão de sensores são irrelevantes quando a pista está caracterizada e o combustível acabou. Os calibres do Irã estão operacionais, sendo recarregados, sendo preparados para os ataques de acompanhamento que a lógica desta campanha torna inevitáveis. A sofisticação da plataforma importa menos do que a sustentabilidade do sistema que a emprega. Minha avaliação é direta. Estamos assistindo à prova operacional final de uma transição estratégica que vem se construindo por 2 décadas e que o estabelecimento ocidental recusou reconhecer, porque o reconhecimento exigiria revisão de pressupostos sobre os quais carreiras e instituições inteiras estão construídas. O momento unipolar acabou. Não está em declínio, acabou. Os ataques de calibre, seguindo as campanhas de saturação de drones, seguindo as demonstrações de mísseis hipersônicos,
produziram um registro cumulativo que não pode ser explicado como anomalia. Um poder regional sancionado, em parceria com um concorrente peer, que forneceu transferência de capacidade real, destruiu a infraestrutura militar do aliado mais próximo da América, enquanto o Pentágono observava em silêncio. Isso não é um revés numa história contínua de primazia americana. É o fim daquela história. Em Moscou, a satisfação estratégica é profunda e deliberadamente subestimada. A Rússia forneceu a transferência num momento de sua própria escolha, através de um relacionamento cultivado por anos. O resultado validou cada elemento do cálculo que motivou a transferência. A atenção e os recursos que os Estados Unidos devem agora comprometer para gerenciar as consequências, reabastecimento de emergência, gerenciamento de crise diplomática, pressão política interna, não estão disponíveis para outros teatros onde os interesses russos estão diretamente engajados. Em Pequim, o cálculo centra-se no precedente. A China possui sistemas comparáveis ou mais capazes em cada dimensão técnica relevante. A demonstração de que transferir tecnologia de míssil de cruzeiro a um parceiro regional produz resultados que alteram todo o equilíbrio de poder fornece um modelo que Pequim estudará cuidadosamente para seu próprio gerenciamento de alianças em outras regiões. Para as nações do mundo em desenvolvimento, que navegaram décadas entre a aspiração por autonomia estratégica e os constrangimentos da dominância americana, os eventos das últimas 48 horas são um ponto de referência histórico. A demonstração de que um poder regional sancionado pode destruir a infraestrutura militar de um aliado fortemente apoiado pelos Estados Unidos, enquanto o Pentágono fica sem palavras, será estudada de Caracas a Jacarta a Pretória. A dimensão energética torna cada outro cálculo mais urgente. O Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do comércio global de petróleo diariamente, fica dentro de fácil alcance operacional dos mesmos sistemas que destruíram cada base das FDI. O prêmio de risco que essa realidade introduz nos preços globais de energia não é temporário e não está precificado nas valorações atuais do mercado. Estamos testemunhando a emergência de um ambiente estratégico genuinamente multipolar, não como aspiração diplomática, mas como realidade operacional confirmada no terreno por sistemas de armas, bancos de dados de alvejamento e a vontade de usá-los. As instituições projetadas para um mundo unipolar não se adaptarão rapidamente ou graciosamente. Mas está acontecendo. O silêncio na sala de situação do Pentágono não foi o silêncio de uma instituição decidindo como responder. Foi o silêncio de uma instituição confrontando a percepção de que o mundo que foi construída para dominar não existe mais na forma que assumia. Em 30 anos de análise militar, observei muitos momentos descritos como pontos de inflexão, que provaram ser ajustes dentro de um quadro contínuo. Este não é um desses momentos. A transferência de 1000 calibres e seu emprego para destruir cada base das FDI representa uma mudança qualitativa que não pode ser revertida por nenhuma iniciativa diplomática, nenhuma operação de reabastecimento, nenhum reposicionamento naval. As FDI reconstruirão suas bases, as pistas serão reparadas, novas aeronaves preencherão os abrigos. Mas a realidade estratégica demonstrada, que a parceria russo-iraniana pode produzir capacidades que derrotam arquiteturas defensivas apoiadas pelos Estados Unidos em escala, e que o Pentágono não tem resposta imediata, essa realidade persistirá independentemente do que aconteça com a infraestrutura física. Vimos o que armas de precisão transferidas da Rússia ao Irã podem realizar. Vimos o Pentágono genuinamente sem palavras. Vimos os limites da projeção de poder americano quando testados por um ator determinado com parceiros capazes. O que ainda não vimos é como Washington responde quando o choque inicial passa e a maquinaria institucional começa a procurar opções. Essa resposta, e a contra-resposta do Irã a ela, definirá a próxima fase. E essa próxima fase já está começando.